Oi, gente, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Voltamos para continuar a ler a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 24. Hoje nós vamos ler do 13 até o 35, que vai falar dos discípulos no caminho de Emaús. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por poder estarmos aqui, Senhor, e ler mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Senhor, pedimos ao Senhor que fique conosco, que nos ajude, que nos abra nosso entendimento, a nossa visão espiritual, que o Senhor possa nos mostrar tudo o que o Senhor queira nos falar, Pai. Ajude-nos a entender melhor e cada vez mais ficarmos sempre junto com o Senhor, Pai. Ajude-nos, Senhor. Fique conosco, nos abençoando, nos dando muita sabedoria e paz nos nossos corações, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, vamos à leitura, gente. Então, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhe respondeu: "Do que se trata?" Olha só, como Jesus é lindo, né? Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo do Senhor Jesus. Então elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou,
Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram o Senhor Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço que o Senhor nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.